Agora vamos dar início ao terceiro painel e convidamos agora os jovens, a jovem Maria Fernanda e a criança Brian. O jovem Brian. Podem ir, Padre Verdadeiro, fique à vontade. Vocês já estão com a palavra, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Então, me chamo Maria, né? Vocês já me apresentaram. E eu vou falar um pouquinho para vocês, vou sair um pouco do homeschool e vou entrar mais no ramo da modéstia. Mas ela também está ligada ao homeschool. E eu vou explicar um pouquinho como é que a gente consegue viver nesse mundo e estar do mesmo modo de viver na modéstia, no mundo tão pagão. Então, vou começar citando a Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura, ela apresenta a modéstia como uma forma de evitar o escândalo alheio. Então, eu vou me vestir com que eu não possa evitar escandalizar o próximo. E também a modéstia está ligada à caridade. Então, eu vou estar fazendo o outro cair no pecado. Então, toda vez que vocês forem se vestir, vocês têm que pensar dessa forma. O que eu estou proporcionando aos outros que estão vivendo. Aí o catecismo classifica a modéstia, que ele é ligado com o pudor. Aí ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui o parágrafo. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a união. Então, de acordo com a união entre duas pessoas, que nós vamos classificar a modéstia. Então, a modéstia exterior, para as pessoas de fora, é diferente da modéstia que você vive em casa com o seu esposo. Então, de acordo com a união, que a Sagrada Escritura diz, de acordo com a união entre essas duas pessoas, que nós vamos classificar a modéstia. Então, nós somos chamados a amar o próximo em todas as hipóteses. Então, a modéstia, ela além de estar ligada com a caridade, ela é totalmente ligada no que nós vamos proporcionar ao outro. Então, ela é inteiramente ligada à caridade. Então, se nós perguntar, estou sendo ocasião de pecado ao próximo? Outra coisa, a modéstia não é flexível. Não é porque uma roupa está na moda que eu posso aderir. Nossa Senhora de Fátima, inclusive, fala em sua aparição: hão de vir muitas modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar na moda. A igreja não tem modas e Nosso Senhor é sempre o mesmo. Então, nessa mensagem ela foi muito clara. Inclusive, vale ressaltar que após ela dar essa mensagem, logo em seguida veio o surgimento das calças, dos shorts. Então, nós não podemos aderir às modas. A modéstia não é relativa, ela não é flexível. Ela é uma só e nós temos que seguir ela de acordo com o que as Sagradas Escrituras falam. Deixa eu ver aqui. Então, a modéstia ela se perdeu de tal forma que as roupas que antigamente eram impossíveis de serem usadas em público, hoje é normal. Quem diria que as pessoas estariam indo para a praia usando biquíni, que antigamente era uma coisa abominável. E isso mudou só por conta que os anos passaram, as roupas no biquíni, ou o short, ou a calça, não deixou de ser imodesta. Mas foram nós que, por meio o mal, ele insere na nossa cabeça, por meio de programas de TV, redes sociais, e faz com que nós nos acostumemos com o errado. E foi isso que ele fez. Por meio das novelas, ele, por exemplo, ele começou a colocar a praga do divórcio. O divórcio é certo? Não, do mesmo modo com as roupas. As roupas, eles foram colocando as pessoas que estavam atuando na novela, usando determinada roupa, e que a gente tanto vê isso dia após dia se tornou algo normal, porque a gente acabou se acostumando com isso. Então, na rua é muito mais fácil a gente sair e encontrar pessoas que estejam vestidas com calças ou com shorts do que com saia, porque eles dizem que é muito mais prático. Então, a modéstia não é flexível. E isso não está só fora da igreja, isso também está dentro. Vejo, por exemplo, eu que mexo com o Instagram, vejo muitas meninas que dizem viver a modéstia, mas usam short. Aí eu fico pensando, então é muito fácil viver a modéstia desse jeito. Se eu aqui uso só a saia abaixo do joelho, a blusa sem ser com a regata, e elas podem usar short e dizem que estão vivendo a modéstia, então é um grande mal que está dentro da igreja, quando os próprios católicos dizem viver a modéstia de acordo com o que eles pensam ser a modéstia.
Eles criam um conceito do que é a modéstia e de acordo com isso eles vão aderindo e vão usando outro tipo de roupa porque para eles está certo. E se fosse eles só se atrapalhando, estava bom, mas eles dizem que está certo para acalmar a própria consciência que acusa e acaba incentivando outras pessoas a usarem calça, a usarem short. Então, além deles atrapalharem as blogueiras, ao invés de elas só se atrapalharem, elas atrapalham aos outros, porque para acalmar a consciência elas colocam como se fosse algo normal. Então, onde que a gente vê essa propagação da modéstia, da imodéstia no caso? Nos programas de TV, redes sociais e principalmente na escola. É aí que eu vou me escolher um pouquinho. Quando nós vamos à escola, ou a gente tem que usar o uniforme, que quase 99,99% das vezes não é saia, ou é uma calça, ou é um short. Então, na escola, a gente não tem como usar uma saia. Então, como é que a gente vai para a escola vestida modestamente? Então, na escola, a gente vê as piores coisas possíveis. Eu até, por exemplo, na minha escola, quando eu estudava, a gente fazia homeschool, as meninas tinham um short que já é extremamente curto, para quem tinha um pouco de noção, elas ainda cortavam o short. Então, a gente, além de ir para a escola e se deparar com isso, elas ainda dificultavam isso ainda mais. Então, a escola, além de atrapalhar essas várias outras coisas que meus pais citaram, a senhora Sandra citou também, ele atrapalha e está internamente ligado à modéstia. Porque não tem como você se vestir modestamente na escola, por conta do uniforme. E eles usam esses meios escolares, os meios das redes sociais, e eles querem acabar com a inocência das crianças. Então, o principal alvo deles são as crianças. Por quê? Quando a gente tem uma base que não foi boa, o resto inteiro vai sair errado. Se a base for boa, a criança vai crescer educada do modo certo. Então, é sempre não atacar as crianças. Então, por isso, se você tem a oportunidade de fazer um homeschooling e não colocar a criança na escola, é muito mais fácil dela não perder a inocência em casa do que indo para a escola e perder a inocência. Porque lá a gente vê as piores coisas possíveis. Minha mãe já falou um pouco dessa, inclusive, da questão da escola. Acho que foi isso, deixa eu ver. Outra coisa, a modéstia, vocês pais, vocês são os principais alvos disso. Por quê? Vocês vão dar o exemplo para o filho de vocês. Se a gente for olhar hoje em dia, os filhos de vocês não têm exemplo nenhum. Porque eles vão na rua, vão ver as meninas ou até os homens vestidos mal, e o exemplo que esses filhos vão pegar vão ser os pais. Então, se os pais não se vestem modestamente, quem vai se vestir? Em quem eles vão se espelhar? Então, vocês têm que dar esse primeiro exemplo. Porque se vocês não derem, eles também não vão seguir isso. Isso não vai surgir na cabeça deles. E o principal que deve ser observado é pedir a ajuda de Nossa Senhora. Porque ela é o maior exemplo de modéstia que já existiu. Por isso que o demônio ataca tanto nós, mulheres, na questão do feminismo, dessas coisas todas, por conta dela. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos imagem e semelhança dela. Então ele quer acabar com a inocência de nós todos. Então, o que eu falo para vocês hoje é vocês se apoiarem em Nossa Senhora e pedir ajuda nessa questão da modéstia, na questão da inocência, da pureza, para manter a inocência dos filhos de vocês e que Nossa Senhora vai ajudar vocês nessa questão. Vou aproveitar e fazer uma pergunta para a Maria. A gente, quando começa assim, os pais têm muito receio de fazer um sermão ou uma homilia num cunho mais moral, porque os leigos exigem receber a verdade. Isso é sério. Quando a gente começa a falar de modéstia nas homilias, aí o povo logo xinga. E isso, geralmente a desculpa é o quê? É do conforto. São duas objeções, do conforto e do dinheiro. Né? Que entendem modéstia como sinônimo de roupas muito elegantes, né? Muito chiques e caras. Então, o outro ponto é o conforto. O conforto, a gente pode até falar, ora, no sentido religioso, é bom que a gente se mortifique. A mortificação é uma das práticas cristãs. Então, é verdade, a gente encontra senhoras que nunca usaram saia, porque foram educadas de tal forma que sempre usaram calça. Então é confortável, pela prática, pelo costume, é mais confortável ela usar calça do que saia.
Mas na prática cristã, isso é um caminho de ascese, de mortificação. Né? Ora, se algo me leva a buscar e a introduzir na minha alma virtudes para que eu me desapegue mais do pecado e mais agrade a Deus, eu devo praticá-lo, ainda que me seja desconfortável. E também no sentido, como Maria falou, caridoso. Eu preciso me mortificar para mostrar para os outros que é preciso também uma mortificação. Ser exemplo de mortificação para os outros. Agora, nesse âmbito, nessa desculpa aí de Carla, eu gostaria de saber com você, que tem essa prática de usar a modéstia diariamente, né? Então, geralmente a desculpa das mulheres é isso. É caro, como é que eu vou para tal e tal lugar assim, de saia, de vestido e tudo mais? Então, na questão do financeiro, eu acredito que é só uma desculpa mesmo. Porque se vocês forem comprar uma calça jeans, a calça jeans vai ser tal preço. Agora, se você não quer gastar quase nada, você vai, compra um tecido e manda para a costureira. Vai sair muito mais em conta. Então, é só uma desculpa mesmo que elas falam da questão financeira. Ainda tem a possibilidade de aprender a fazer a saia. É para isso que existe a máquina de costura e hoje em dia a gente tem o YouTube, né? A gente tem esse privilégio que antigamente não tinham. Então a gente pode começar a aprender a costurar e confeccionar nossas próprias roupas. Mari, deixa eu só falar uma coisa que a Maria não falou, que a Maria nunca usou calça dela, desde sempre ela usa saia, né? A modéstia, ela já nasceu aprendendo isso. Então assim, pra ela é muito fácil. Sim, exato. Mas o começo realmente é um pouco complicado, né? Eu sei que eu passei por isso, ela não passou, mas eu passei. Foi um pouco difícil, né? Só que assim, aí eu volto um pouco que me ajudou, foi a consagração da senhora. Depois a consagração eu consegui, antes não tinha como, né? Então assim, eu aconselho que se consagre, porque fica mais fácil para mim, Nossa Senhora, que sem ela. Então ela vai nos ensinar a se vestir como ela se veste, nos nossos tempos. É isso mesmo, a consagração é um pontapé inicial de servidão a nosso Senhor, pelo método da verdadeira escravidão, né, a nosso Senhor, auxiliados por Maria. Então, se nós queremos abandonar as velhas práticas, em tudo, não só na modéstia, nós devemos pedir o auxílio de Nossa Senhora para isso e fazer uma cisão mesmo. É preciso, aquilo que falava da construção do imaginário, né? Às vezes nós revestimos a verdade no primeiro momento, porque no nosso imaginário foi construído essa resistência à verdade estabelecida. Né? Então, naturalmente, nós resistimos. Eu lhe digo aqui, testemunho, não é reclamando, não, mas muita gente na Santa Luzia, nos sermões, o sermão eu falo aqui em público, é bom que todo mundo já sabe. Nos sermões na Santa Luzia, assim, umas 10 pessoas foram procurar o pároco, porque eu falo de modéstia na missa. E se sentiram incomodados porque eu parecia que estava impondo aquilo. Todo mundo, assim, hoje nós vivemos no Estado Democrático de Direito, né? Todo mundo tem a sua liberdade. Ninguém está sob censura de nada, todo mundo tem o direito de falar e de rejeitar aquilo que bem quiser. Mas, costumeiramente, a igreja também instrui o comportamento moral dos fiéis, né? Para o bem das almas. Não é porque o padre gosta de ver o povo bem vestido na missa, não é porque tem gente que cai na ousadia de dizer assim: o padre é tão fraco que não consegue ver as pernas da mulher sentada no banco. Tem gente que tem essa ousadia de dizer isso. Só uma coisa que é importante também, vou falar duas coisas muito da visão. A Maria Fernanda, o senhor perguntou para a Maria Fernanda sobre a questão do custo, né? A Maria Fernanda, ela faz um serviço, um trabalho interessante no Instagram com jovens, né? Que tem às vezes uma dificuldade, quer buscar e às vezes não sabe como se vestir, que é uma dificuldade também, né? E às vezes, mas como é que eu combino isso com aquilo outro, né? Então, assim, ela também faz esse trabalho,
né, de tentar auxiliar, se quiser, Depois ela passa o Instagram. quem tiver, né? E a outra questão seria a necessidade, assim, a modéstia, né, no olhar do homem, né? Então, ou seja, isso também é muito importante, porque, assim, bom, a gente, né, eu e a Sandra temos vários, nós temos um processo também. Então, quando você vive lá fora, você tá andando, então, ou seja, se a mulher não se veste, isso também se gera muito problema, porque a gente vive num mundo católico, né? Então, assim, pode-se ter os problemas que você vai ter de um conflito, de uma situação, e aí, muitas vezes a culpa entra dentro do que a Maria Fernanda falou, a culpa é da mulher nesse sentido. Porque o homem, ele tá passando ali, ele olha, ele vai tirar, pronto, beleza, tirou, mas o povo do mundo, o povo que vive lá fora, que não tem uma realidade. E também quando uma mulher está bem vestida, isso grita também para o homem, sabe? E isso é importante também, né? Eu estou falando como uma visão masculina disso, né? Hoje eu vejo uma diferença com a minha esposa quando ela se vestia mal e hoje ela se veste bem. Então, assim, é importante isso, né? Eu esqueci de falar uma coisa, porque tem muitas meninas no Instagram, mesmo que elas perguntam, mas como é que eu vou começar a namorar, vou atrair um homem sem ser vulgar? Se a gente for olhar no Gênesis, por exemplo, Nosso Senhor, logo que começou com a criação, ele deu à mulher como é que eu vou explicar isso? Deixa eu ver. Ele deu à mulher o que o homem em si já se sente atraído por ela só no olhar. Então você não precisa estar mostrando o seu corpo para atrair o homem, porque nós nos deu esse dom. Nós já temos esse dom de atrair o homem sem precisar mostrar o corpo. Então vocês não têm que se preocupar com isso. Muito bem, Maria. Praia. Boa tarde. Salve, Maria. Meu nome é Brian, eu tenho 18 anos. E vocês tiveram experiência da família, né, falando do homeschool, e eu como aluno vou falar agora um pouco. Então, eu era o filho que era para ser doutor. A primeira coisa que eu vou falar sobre a experiência com o homeschool é o confronto com a verdade, né? Que eu tive muito por começar depois de jovem, então eu tive muito esse confronto. E o que seria esse confronto? Eu vi os dois lados da história. Então eu estava indo para a escola e também estava frequentando casas de famílias que faziam homeschool. Então eu estava olhando os dois lados e eu chegava na escola e via adolescentes fazendo coisa totalmente errada e não sabia nada dentro da escola, em questão de português, de matemática, tudo que aprendi ali. Então eu chegava na casa de outras famílias e crianças de 10 anos sabiam conjugar verbo, recitar poema, e aquilo para mim foi um choque, sabe? Então, entre outros tipos de conflito, como dentro da escola, ensinava como o Bob Marley pregou a paz, e depois eu cheguei em casa e fui conversar com minha mãe, né? E a gente foi pesquisar, né, como que ele pregou essa paz. E foi através das músicas, e essas músicas induziam as pessoas a utilizar a droga, né, a maconha. Então, a gente tem exemplos de santos que pregou a paz também, falando o nome de Jesus, que é Santa Rita. Então, ela ganhou medalha da ONU, né, tanto que ela foi privilegiada pela ONU. Então, esse tipo de confrontos que eu também presenciei. E vocês, pais, que fazem homeschool com seus filhos, eu aconselho muito vocês estudarem sinceramente. Porque eu, quando estava na escola, eu não sabia o meu temperamento, então eu não me conhecia assim realmente. Então, eu era sempre aquele aluno disperso, que sempre sentou no fundo e conversava com todo mundo. Então, eu não aprendi quase nada, absolutamente nada. Eu sempre fui muito disperso. Então, dentro do homeschool foi voltado para isso. Minha mãe me conhecendo, eu me conhecendo melhor. Então, às vezes eu
começar a viajar ali, eu olho pro vento, aí eu levanto, bebo uma água e tal, e volto a estudar, porque isso me ajuda bastante. Então eu aconselho a vocês a estudar os 4 tipos de temperamentos. E é muito importante vocês não colocar isso como um signo, e sim para vocês se conhecerem. Isso é muito importante também. E uma das coisas que eu mais gosto no homeschool é estudar o poema. Estudar poema para mim é muito bom. Tem como você pegar desde a matemática, a português, a história, tudo tem dentro do poema. Então isso para mim eu acho muito importante. Eu aprendi muito português através do poema. Eu não gostava do português, não gosto muito, eu não gostava. Então depois que eu comecei a aprender poema, nossa, eu comecei a olhar com outros olhos. Então isso não me faz, né? A gente aprende verdadeiramente, a gente cria gosto por estudar. Então eu acho isso muito importante, porque a gente não decodifica, a gente estuda mesmo e a gente aprende. E a gente estudando no homeschool, a gente está estudando agora ciências, né? E é isso que o homeschool faz, a gente estudar a fundo, não é superficial. Igual as ciências, a gente estuda desde um objeto, tem ligação com Deus, a uma árvore. Então tudo é ligado principalmente a Deus. A gente está estudando os pulmões e Afonso Maria de Glória estava tendo erupção nesse vulcão, e esse vulcão antigamente já tinha destruído essa cidade. Então o vulcão estava em erupção e os discípulos foram até ele, né? E ele já era bem idoso, então ele só levantou, olhou da janela, falou: Jesus, 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 fez o sinal da cruz, o vulcão se cessou. Então até hoje o vulcão não entra em atividade. Então essas coisas que a gente vê no homeschool que não vê na escola, nomes muito importantes não é citados. Eu acho isso muito absurdo. E a gente, como jovens ou até mesmo adultos, temos que trabalhar muito a questão do vício. Isso eu pude me controlar bastante em questão de estudando no homeschool. Porque às vezes você deixa de mexer no celular para ir no livro, você para de... esquece as coisas mundanas para voltar para o estudo, porque a gente cria realmente um gosto para o estudo. A gente realmente gosta de estudar. Então, por mais que às vezes a caminhada é dura, mas para que a caminhada mais difícil que é de Jesus? Então, às vezes, a mortificação de estudar, às vezes, não chega nem aos pés dessas coisas, né? Então, a gente tem que se mortificar e deixar os vícios de lado. Isso é muito importante. E como eu falei de poema, né? Eu queria convidar a minha irmã de 12 anos para recitar um poema. Boa tarde, salve Maria. Salve. Meu nome é Valesca, eu tenho 12 anos. Eu vou recitar o poema Modéstia de Olavo Bilac. Se a todos os condiscípulos te julgas superior, esconde o mérito e cala-te, sem aceitar teu valor. Vale mais que inteligência, a constância e a aplicação. Ser modesto, estuda, aplica-te e foge da ostentação. Mas vale o mérito próprio, sentir, guardar e ocultar, porque o verdadeiro mérito não gosta de se mostrar. Eu quis escolher esse poema porque ele é muito importante. Porque se a gente prestar atenção, ele trata muito da humildade. Então, dentro do homeschool a gente tem que ter essa humildade. De perguntar, de correr atrás. Se alguém está mais avançado, pergunte. Não tenha medo nem vergonha, porque isso é humildade. Então, esse poema fala bastante da humildade. Foi isso que eu queria falar. Fiquei um pouco nervoso, mas a gente conseguiu sair. Eu queria agradecer a confraria e para o Padre por essa oportunidade. Uma experiência muito obrigado.
Então vocês perceberam que os frutos são imensos dessa educação, né? Se lançar essa proposta requer alguns desafios, especialmente, como o casal que o senhor Rodrigo e a dona Sabrina falaram, para a mulher. Primeiro porque a sociedade hoje exige muito que a mulher tenha a independência do seu esposo, ele trabalhe fora de casa. Eu conto uma experiência, porque aqui em Planaltina de Goiás, é uma área que pertence ainda à Diocese de Formosa, territorialmente, e Planaltina de Goiás, praticamente uma cidade dormitório de Brasília. 70% da população de brasilinha, assim conhecida, de Planaltina de Goiás, trabalham em Brasília. E o restante são crianças e jovens. A maioria da população é nordestina. E muita gente vai a Brasília naquele intento de ter uma prosperidade financeira, conseguir um emprego e uma estabilidade. E tem aquela ideia que geralmente a gente escuta: eu vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Essa famosa frase. E esse intento tem um certo perigo, porque qual é o resultado disso? Os pais passam o dia todo trabalhando, homens e mulheres, as crianças são famílias numerosas ainda, porque o nordestino gosta de fazer filha ainda, né? E essas crianças praticamente vivem na escola e em casa, sozinhos. Como assim, não tem, a maioria das famílias não são de classe alta, mas tem as condições básicas: casa, escola e alimentação. Mas as crianças não têm nenhuma espécie de educação. Assim, não sei a escola, né? Ambiente cultural não existe. Ambiente religioso também não existe. O resultado: alto índice de crianças que se mutilam, se cortam e cometem suicídio. Então, nós vemos um quadro em que se começa a se reduzir, né, famílias menores, com filhos menores, querendo dar condições de mais conforto para os filhos e menos educação, menos cultura, menos ambiente familiar, né? Terceirizando sempre a educação. Então, é um desafio especialmente para as mulheres, mas para a família como um todo, né? Mas o resultado é um resultado largo e frutuoso. Nós devemos especialmente confiar na providência divina. A família católica é uma família que confia especialmente na providência divina, pois esse esforço todo que as famílias que estão aplicando o homeschooling fazem não é um nada diante daquilo que Deus pode e vai realizar na vida dessas famílias. As famílias que estão fazendo isso estão apenas colaborando um pouquinho assim, e Deus faz o restante. Até porque a consciência e a liberdade de cada indivíduo é um bem precioso que Deus deixou. Ainda que estes jovens recebam toda esta educação, eles irão enfrentar o mundo depois. Então eles, com aquilo que eles adquiriram, que terão a liberdade de escolher o que deverão fazer, o que deverão realizar. Então, agradeço a Maria, ao Brian.